Então vamos lá, dúvida de hoje na tela e a dúvida de hoje é espinhosa, hein? Olha só, fico muito confusa com os relacionamentos dos homens citados na Bíblia. Por exemplo, Davi cometeu adultério com Batseba e foi repreendido, porém ele tinha várias concubinas e não foi repreendido por adultério. Pode me ajudar a entender como funcionava essa questão de ter concubinas? Deus permitia? Muito obrigado, querida irmã. Esse é um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia e hoje nós vamos refletir a respeito dele. E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da palavra? Coloca aqui nos comentários, a sua dúvida pode ser selecionada e virar vídeo aqui no canal. Lembrando a você, tem sempre vídeo aqui no canal, vídeo novo, de segunda a sexta, às 15 horas. E você já tem a nossa biblioteca de vídeos e vários assuntos, mais de 600, para você realmente aprender bastante da palavra de Deus. Então, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade, você não tem nada a perder. Conteúdos antigos, muitos conteúdos para estudar, conteúdos novos toda semana para o seu crescimento e tudo isso gratuitamente aqui pelo YouTube. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal, autor também do blog desboçandoideias.com. Já estamos chegando a 15 anos contribuindo, abençoando os irmãos com estudos profundos da palavra de Deus, mas sem teologia complexa, ok? Convido você, vamos à minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema e se você gostar, deixe o seu like. Essa é uma das formas de você contribuir com a continuidade do nosso trabalho aqui. E claro, deixe também um comentário com a sua opinião, será muito grato ao meu coração saber o que você pensa e juntos nós vamos crescer cada vez mais no conhecimento da palavra. Vamos lá então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Gênesis capítulo 25, versículo 6, que diz o seguinte: porém, Abraão, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de quem? Do seu filho Isaque. Lembrando que Isaque foi o filho tido ali com Sara, o filho da promessa. Então Abraão separou aqui os filhos das mulheres diferentes que teve, enviando-os para a terra oriental. Então chama atenção aqui o fato de Abraão, um grande homem de Deus, ter concubinas. Bom, a Bíblia mostra que até mesmo Abraão, que foi chamado na Bíblia Sagrada de pai da fé, ele teve ali as suas concubinas. E o fato de não termos registro de uma repreensão formal de Deus, ou seja, Deus chamando Abraão e falando, olha, você está errado sobre isso, isso faz muitas pessoas estranharem essa postura de Deus, que parece silencioso com relação a essa questão. Por isso, esse talvez seja um dos assuntos mais espinhosos e difíceis da Bíblia Sagrada, e de fato é, na minha opinião, e nós vamos ver hoje por que é, e vamos tentar entender também ali alguns motivos de Deus, mas mesmo assim nós iremos então buscar compreensão desse assunto, analisando contexto e detalhes. Bom, como que vai funcionar o nosso estudo? Primeiro eu vou te explicar um pouquinho sobre concubina. Muita gente faz muita confusão a respeito de quem eram essas mulheres. Eu vou te explicar isso em detalhes, depois vou te apresentar 3 hipóteses a respeito do porquê homens de Deus tinham concubinas no Velho Testamento, para que você analise de uma forma profunda. Então, fique até o final, veja tudo, veja as 3 hipóteses para que você possa depois dar a sua opinião nos comentários, combinado? Vamos então entender o que era uma concubina aqui dentro da Bíblia. Antes de te explicar isso, eu tenho um recado só para quem tem um chamado de estudo profundo da Bíblia Sagrada. É só para essas pessoas agora. Olha, nós temos aqui um curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, é coisa profunda, não é só vídeo de YouTube não. Nós vamos estudar a Bíblia inteirinha. Então, isso aqui é para pessoas com propósito, para gente que quer entrar de cabeça no estudo. É um projeto de ajuda a missões, ao mesmo tempo que estudamos a Bíblia. Se você tem sentido esse chamado do Senhor, embaixo desse vídeo você clica na área de comentários e na área que vai abrir, primeiro comentário fixado, tem todos os detalhes do nosso projeto aqui. Eu vou ser o seu professor e vou responder dúvidas que você tiver nas aulas diretamente por Zap. As aulas são em vídeo, você pode fazer qualquer horário. Tem só de madrugada para estudar?
pode estudar, pode mandar suas dúvidas também, que eu vou responder sempre para você e nós vamos crescer juntos nesse conhecimento. Então, acesse para mais informações. A primeira vez que a palavra concubina aparece na Bíblia Sagrada está lá no texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 24, onde se fala ali a respeito da concubina de Naor, irmão de Abraão, juntamente com a descrição dos filhos que esse Naor teve com essa concubina. Observe o texto então, Gênesis 22, 24, sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Então, esses foram os filhos de Naor com esta concubina descritos aqui em Gênesis. Isso mostra pra gente já de cara que a prática de ter concubinas é uma prática bastante antiga e já existia na época patriarcal que nós temos ali descrita dentro da Bíblia Sagrada. Antes mesmo de Deus chamar ali o seu servo Abraão, já existia essa prática e ela foi descrita depois. Agora vamos saber um pouquinho a respeito desta palavra lá na língua original do Velho Testamento, o hebraico. A palavra concubina vem do hebraico, olha só que palavra difícil de falar. Pielegesh, acho que é alguma coisa nesse sentido. E qual que é a ideia que ela traz ali no seu significado? A ideia de amante. Mas aqui eu preciso fazer um alerta a você. É uma ideia um pouquinho diferente do que nós temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós utilizamos a palavra amante como uma ideia mais pejorativa, no sentido mesmo ali de uma traição, de uma pessoa que vem para estragar um relacionamento, se intrometer, algo nesse sentido. Mas no Velho Testamento, a concubina, ela era uma mulher que era diferente de uma amante. Preste bem atenção. Ela era sim uma mulher tomada por um homem que já era casado e geralmente as situações mais comuns em que os homens tomavam concubinas eram comprando essas mulheres dos pais como uma espécie de servas, ok? Que se transformariam ali em um tipo de esposa, ou mesmo essas mulheres eram oferecidas pelos familiares como pagamentos de dívidas que tinham. Existia essa prática, você poderia inclusive vender a si mesmo como escravo para pagar dívidas. Isso acontecia. E a concubina também poderia ser tomada como prisioneira de guerra. O meu exército invadiu a sua cidade e nós vencemos. Então, os homens tomavam mulheres ali e transformavam essas mulheres em suas concubinas. Essas eram as principais situações. Observe um texto só para exemplificar isso, como que nós temos ali falando sobre os despojos de guerra, ou seja, aquilo que se tomava do exército que foi vencido, e ali nós temos citação de moças tomadas como um tipo de prêmio, um prêmio, né, pela vitória sobre o outro exército. Juízes capítulo 5, versículo 30 diz o seguinte: porventura não achariam e repartiriam despojos, né? A ideia aqui é de fato ali o despojo de guerra. Uma ou duas moças a cada homem. Então, esse trecho aqui, que é o trecho que eu quero destacar para você, em Juízes 5:30. Era uma prática que de fato acontecia. Essa mulher concubina, quando tomada por um homem casado, ela tinha direitos e deveres. Por exemplo, ela tinha o direito de ter casa, alimentação e cuidado. E ela tinha o dever de ter relações sexuais ali com o seu esposo, entre aspas. Então, isso difere bastante essa mulher de uma amante, como nós conhecemos, por exemplo, aqui na cultura brasileira. Ela era um tipo de esposa, porém considerada inferior com relação à esposa oficial, aquela primeira que o homem tinha. Então nós tínhamos ali uma espécie de relacionamento oficial, né, que acontecia, mas com direitos diferenciados. Veja, por exemplo, que Abraão teve essas mulheres concubinas e elas tinham ali os seus direitos, e inclusive os filhos que elas geraram ou geravam daquele homem, eles também tinham os seus direitos e eram considerados também filhos oficiais ali daquele homem. Observe o texto que nós lemos no início, Gênesis 25:6, que o Abraão, apesar de separar os filhos de cada mulher aqui, ele, cuida dos filhos das concubinas, dá presentes,
coloca eles ali numa terra oriental, dando casa e cuidado, mas você observa também que trazia problemáticas dentro da família, porque de fato, né, é algo que não era o correto, vamos dizer assim, não era de fato aquilo que era melhor para uma família, porque o melhor era o casamento monogâmico. E é claro que manter concubinas não era barato também, pois mantê-las era responsabilidade do homem. Então, não era simplesmente uma amante que ele pegava e jogava fora, ele tinha que cuidar, o que fazia então com que esse costume fosse mais praticado por pessoas de melhor condição financeira. Mas agora que a gente já sabe um pouquinho a respeito dessa questão de concubinas, vem a pergunta espinhosa. Por que Deus permitiu que homens participassem dessa cultura, desse costume, se esse tipo de costume foi condenado depois no Novo Testamento, até mesmo pelo próprio Senhor Jesus, como a gente vai ver na sequência? Bom, eu vou apresentar para você agora 3 hipóteses a respeito de por que Deus então age dessa forma. Parece que ele está permitindo. Qual que é a intenção de Deus? 3 hipóteses, depois eu gostaria que você falasse nos comentários. O que você acha, se você tem até uma 4ª hipótese, para a gente discutir mais essa questão. A primeira hipótese é a seguinte: olha, Deus aceitou essa prática como legítima. Quem defende essa hipótese pensa o seguinte: se Deus não proibiu, é porque Deus permitiu. Vamos analisar um pouquinho. Quem defende essa visão pensa então que o fato de nós não termos registros de uma censura clara, objetiva de Deus, significa então que ele deu permissão para que isso acontecesse, que isso naquele instante não era considerado por Deus um pecado. Pelo menos naquele tempo em que isso virou costume, em que era feito, Deus então permite e ele proíbe só depois. Pensam, né, quem defende essa visão, que seria algo como o casamento entre parentes próximos. Por exemplo, lá em Gênesis nós temos várias citações de casamentos até entre irmãos, depois entre parentes próximos, e depois vai separando um pouquinho mais isso, só que Deus permite no começo, mas depois, lá na lei de Moisés, Deus proíbe uma série de casamentos entre parentes. Então esse é o pensamento. Porém, tem um questionamento aqui. Lá em Mateus capítulo 19, de 1 a 10, você vai observar que Jesus explica que o princípio do casamento monogâmico, ou seja, um homem com uma mulher, ele é citado lá em Gênesis 2, 24, e esse princípio é a vontade do Senhor para o homem. Sendo assim, esse princípio ele já estava em vigor ali no Velho Testamento. Então, ele não foi cumprido por muitos homens, inclusive servos de Deus. Então, esse ponto que Jesus coloca deixa a questão bem complexa. Deus teria permitido ou aceitado as concubinas por um tempo, mesmo sendo o casamento monogâmico o padrão correto? Esse é o questionamento mais pesado que se faz dentro dessa interpretação de Deus aceitando isso como legítimo. E aí, o que você acha dessa primeira interpretação? Vamos para a segunda agora. A segunda interpretação diz o seguinte: os personagens bíblicos é que foram desobedientes, ou seja, Deus sempre teve o padrão de monogamia, mas os personagens bíblicos não obedeceram esse padrão. Bom, quem defende essa visão entende que a Bíblia cita tanto os erros como os acertos de seus personagens. Então veja, a Bíblia está, nesta visão, apenas descrevendo o que esses personagens fizeram e, dentro dessa descrição, não está fazendo um juízo de valor. Então, é descrito que eles erraram também. Assim, a Bíblia não estaria escondendo que seus personagens viveram escolhas equivocadas em suas vidas, como essa escolha de ter concubinas. E dentro dessas escolhas equivocadas estão então casamentos com várias mulheres e também com mulheres com concubinas, realizados então de forma incorreta. Portanto, dentro desse questionamento, dentro dessa interpretação, eles erraram fazendo tudo isso. E a Bíblia apenas está descrevendo esses erros. Porém, tem um problema aqui também nessa interpretação. Questiona-se aqui o quê? Por que não há repreensões diretas, mais incisivas de Deus,
já que esses personagens estariam errando fazendo essa prática de ter concubinas, como, por exemplo, existem proibições para outras práticas. Por exemplo, a Bíblia proíbe e cita de forma muito clara o adultério, que inclusive está lá nos 10 mandamentos. Por exemplo, o rei Davi foi repreendido por ter adulterado com Batseba, mas não temos uma repreensão tão forte e incisiva por conta das concubinas que Davi teve. Então, esse questionamento também traz algumas dúvidas com relação a essa interpretação. Então, o que você pensa dessa? Será que essa aqui se enquadra mais ou tem maior problemática nessa segunda interpretação? Bom, vamos para a terceira. A terceira interpretação, quem defende essa, diz o seguinte: olha, Deus ele permitiu que houvesse concubinas porque ele exerceu misericórdia. Como assim, presbítero? Misericórdia com quem? Preste bem atenção nessa explicação. Quem defende essa posição pensa que numa sociedade tão desigual e complexa nessa do Velho Testamento, onde as mulheres, de forma muito intensa, eram menosprezadas, o fato delas poderem ser tidas ali como esposas, ainda que mesmo inferiores à esposa principal, isso trazia mais dignidade dentro daquela sociedade a elas. Naquele momento, é importante explicar isso, do que se elas tivessem ou fossem largadas na sociedade com a possibilidade, inclusive, de serem abusadas de muitas formas. Então, dentro dessa visão, dessa terceira, o concubinato ele foi tolerado por Deus para equilibrar uma sociedade em extremo contaminada por todo tipo de pecado grave. Então veja, dentro dessa visão, quem pensa dessa forma, pensa que o concubinato, o fato dos homens terem concubinas, seria um mal menor dentro dessa sociedade, se comparado ao que aconteceria se essas mulheres não tivessem, por exemplo, a proteção desse homem que as tomava e estarem dentro de uma família com seus direitos ali preservados, já que a concubina não era simplesmente uma amante conforme nós aprendemos. Mas essa interpretação também não é livre de problemas. Questiona-se aqui também que o próprio concubinato ele foi alvo de muito excesso e de injustiças extremamente grandes. Por exemplo, a própria Bíblia diz que Salomão tomou 300 concubinas. É claro que, de fato, ele era extremamente rico e sustentava essas concubinas, mas isso mostra um excesso sexual também sem tamanho, um tipo de abuso também da parte dele. Então, nós temos também problemáticas nessa interpretação. Bom, como podemos perceber, esse é um tema extremamente complexo. Ele não é um tema simples de compreender. Existem opiniões diversas e talvez nenhum de nós saberá ao certo qual era o propósito exato de Deus com tudo isso. Seja Deus permitindo, seja Deus proibindo, dependendo da interpretação que você segue, proibindo, mas não repreendendo quem praticava tal coisa, ou talvez se Deus estava aplicando alguma misericórdia sobre as mulheres. Bom, não tem como a gente saber de forma exata. Qual é a interpretação mais correta? Eu confesso a você que eu ainda tenho dúvidas e ainda tenho muitas reflexões a fazer a respeito desse assunto. Mas vamos crescer juntos. Coloque nos comentários o que você acha e quem sabe aí vem um segundo vídeo onde a gente explora um pouquinho mais os comentários dos irmãos e façamos aí um debate mais profundo ainda sobre esse tema. Lembrando a você que quer estudar mais a Bíblia com profundidade, aqui no primeiro comentário fixado tem para você informações do nosso curso Conheça sobre Bíblia de Capa a Capa e agora um vídeo também de outro tema espinhoso. Por que Deus abençoa pessoas maldosas e até mesmo ímpios são ricos e têm uma vida boa e abençoada? Eu explico tudo nesse próximo vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.